Outro poder ocular que eu acho bem da hora, cara, é de um anime até que recente, chama Parallel World Pharmacy, que tem um cara que ele é um farmacêutico no nosso mundo e ele tá trabalhando, ele literalmente morre de trabalhar, ele fica trabalhando até de madrugada, até umas 4 da manhã, e aí nisso daí ele acaba apagando. Não lembro se ele morre ou se ele só apaga e acaba despertando em outro mundo. Só que nesse outro mundo, o que acontece? Ele chega lá com uma bênção divina de um deus que, se não me engano, o nome do deus é Pacnotels, alguma coisa assim, que é uma bênção divina da medicina, vamos dizer assim, da saúde. E aí, com isso, ele recebe um poder ocular que é o seguinte, ele vai olhar pra você e ele vai conseguir te dar um diagnóstico. Então, se, por exemplo, você tá com alguma dor no rim, ele vai conseguir ver que você tá com isso. Mesmo que você não saiba o que é, e mesmo que não seja uma dor muito forte, mas é uma dor constante que tá ali faz tempo. Talvez eu nem sinto mais. Exato. Mas ele sabe que eu tô com aquilo ali. Inclusive câncer, assim, ele consegue ver tudo isso. E o interessante é que nesse mundo que ele foi, a medicina se parece com a medicina daqui, né? As fórmulas para criar remédios funcionam, porém ela tá muito atrasada em relação à nossa. Então o conhecimento que ele tinha da vida anterior como farmacêutico, ele consegue usar nesse mundo como? Ele tem uma mão que cria substâncias, ele tem a outra mão que elimina substâncias. Então, ele consegue literalmente criar medicamentos. No anime a gente vê que ele começa a criar medicamentos. Do nada, mesmo. assim. Faz um Berotec. Mano, pior que esse anime é muito bom, bem legal, é bem interessante, cara. Ele, tipo, consegue fazer água pensando na fórmula molecular da água, que é hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, tá ligado? Ele consegue tudo com esse fazer poder até ocular ouro. dele. Tudo. Não com o poder ocular. O poder ocular é de dar o diagnóstico mesmo. Ah, mas com as... isso é outro poder. É, Ele isso é um consegue poder. fazer até ouro. Sim. Ele pega o poder dele, ele vê a composição do ouro e ele começa a mexer ali com o poder pra chegar na composição, transforma ali o metal em ouro. É, que ele mexe na composição química mesmo das coisas. Interessante. Tá, é bem interessante. Sem esse anime precisar é bem de legal. pressão, nada. Ele consegue só manipular ali mesmo. Exato. E o E da o hora é que olho ele- dele é dar diagnóstico. Isso. dá o diagnóstico. De qualquer doença. De qualquer doença. E aí, Entendi. se ele acertar, vai ficar tipo um azul mais claro, assim, tipo, é bem... Ah, tem todo um efeito ali É, da é bem animação, maneiro. das cores. É bem da hora. Interessante, Cara, pior que esse Isekai é muito legal. um cara. Isekai um pouco diferente, assim, da maioria que a gente vê, mano. Tipo, ele fica overpower, mas é de uma forma não Pra convencional. ajudar as pessoas, né? Vamos falar não assim. convencional, Deve ficar assim. rico pra caramba também, faz ouro a hora que quer. Ele tem um pouco de medo até... Ele começa a ajudar as pessoas e ele fica um pouco de medo de uma hora começarem a ver ele como uma ameaça e tal. Tem toda uma paradinha no anime. É um anime muito bom, cara. E quando ele renasce, ele começa a chamar Pharma, que é bem legal. Um farmacêutico chama É Pharma. o Pharma, é verdade. E um detalhe interessante aí, eu não vou lembrar muito bem, mas ele tem ali uma ajudante Uhum. e ele tenta fazer com que a ajudante use o conhecimento que ele tem pra tentar fazer o ouro ali, por exemplo. Ela tenta fazer e ela percebe que ela tem um limite. Ela não consegue fazer ali a composição. E só ele consegue. Ele consegue fazer essa composição. Aí esse lance do ouro é mostrado no começo, mas ele nem liga muito pra isso não. Uhum. A parada é mais focada nisso daí mesmo de curar a doença das pessoas. né? Exato. Interessante pra caramba, hein, mano? E, tipo, é legal que quando ele renasce, aparentemente o que dá a entender é que tem um limite de magia que as pessoas podem fazer durante a vida delas, tá ligado? E ele meio que É quebrou limitado. esse limitado. É, exato. Ele tem os 6 olhos do Gojo, é limitado. É, isso aí. Ele nasceu com a ilimitado. bênção de uma divindade lá, dessa Panoctels aí. E é bem da hora, cara. Porque é um poder ocular que dá um diagnóstico. Então, a gente tá É acostumado... diferente da maioria das coisas. A gente é Maioria. acostumado com um poderzão, né? É um poder que, sei lá, você vai me dar um soco, eu consigo ver o soco antes. É o que a gente vê muito nos animes, tá ligado? É algo que eu achei legal. E a gente falou de Death Note, pegar o gancho lá de trás e trazer um anime mega inteligente também. Que eu já comentei aqui no... Cold Geass. É, exatamente. Já comentei aqui no Cartão Podcast. Cold Geass, mano. O nome do anime. É um anime também focado em inteligência, focado em estratégia. O L e o Kira têm que ajoelhar aos pés do Lelouch e chamá-lo de mestre. Talvez um mais inteligente dos animes, talvez Lelouch, que é o protagonista de Code Geass. E ele ganha também esse poder ocular aí, né? E o poder ocular dele, primeiro, é muito bonito. A animação que é trazida junto com esse poder, ele parece uma águia. E quando ele utiliza, a águia vai voando em direção a quem ele utilizou. Meio que é um simbolismo em quem ele tá usando esse poder ocular dele. E esse poder ocular dele, mano, é o poder da ordem. Ele ordena e a pessoa obedece. Aí ele, como é um anime de estratégia e inteligência, não tem também regras igual Death Note, ele vai testando como ele pode usar, quantas vezes ele pode usar. Ele só pode utilizar uma vez em cada pessoa. Por quanto tempo dura. Por exemplo, ele vira pra uma pessoa e fala, olha, você vai todo dia vir aqui e fazer um risco na parede. Aí depois ele passa lá, vê quantos riscos tem e vai vendo. Chega uma hora que para.
Ele fala, então dura tantos dias. Depois ele vai descobrindo que em cada pessoa o efeito tem uma força diferente. Se fosse outra pessoa, seria menos dias. Se fosse outra pessoa, seria mais dias ainda. E tem essas questões. E ele emite uma ordem e a pessoa cumpre. Então ele guarda, porque ele só pode fazer uma vez. Ele tá com vontade de usar em uma pessoa algo simples, só que ele não vai usar, porque ele sabe que futuramente ele pode usar com algo muito mais forte. A pessoa pode estar indo pra matá-lo, um vilão, ele vira, olha pra pessoa e... Ele ordena. Ele ordena, não faça isso. Nunca me mate. Sempre me proteja. E por aí vai. E com essas ordens, ele consegue manipular as pessoas ao redor dele de uma maneira insana, cara. Parece relativamente simples, mas ele pode usar uma vez só em cada pessoa. E o anime trabalha isso muito bem. Porque tem momentos em que ele utiliza por bobeira, porque ele tá desesperado. Ele utiliza em pessoas importantes por bobeira, porque ele tá muito desesperado pra resolver algo. E depois ele precisa utilizar naquela pessoa de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, de uma necessidade maior, e não consegue ele mais. É muito Peaky Blinders, né? Todo frio e calculista. Ele é Sigma. Próprio. Ele usa Thomas as Shelby dos pessoas animes. como se fossem peças de xadrez. Exatamente. O bagulho é louco. Eu velho. particularmente gosto disso, cara. Cara. Outro poder ocular que eu acho bem da hora, cara. Me fala se lembra alguma coisa pra você isso daqui, tá? É um poder de um anime chamado Legend of Legendary Heroes, Densetsu no Yusha no Densetsu. Aqui a gente vai ter Rainer Lute como protagonista. Ele é um cara bem preguiçoso, tá ligado? E ele tem um poder... Nesse mundo tem um poder ocular chamado estigma. São 5 tipos de estigma. Eu não vou lembrar como se explica cada um desses estigmas. Mas o estigma mais poderoso é o Alpha Estigma. O protagonista, o Rainer, ele tem esse poder. É dito que quem tem esse poder... Se perder o controle, é capaz de destruir assim tudo em volta e é bem comum o usuário perder a vida. Inclusive, no anime teve outros 2 usuários do Alpha Stigma que acabaram indo de comes e bebes. O Rainer é o único até então que consegue ter esse poder sem se destruir com ele, tá ligado? E Sem o colateral. Isso. E o curioso é que, tipo, não mostra como ele despertou esse poder. Mostra, tipo, uma cena meio bagunçada com chamas e tal, mas não deixa muito claro. Talvez no mangá, se alguém leu, provavelmente deve ter mostrado, na verdade. Só que a gente sabe que pra despertar esse poder, você tem que passar por algo... Primeiramente, quando você desperta esse poder, por ele ser tão poderoso, você se torna uma ameaça pra todo o reino. Então você vira um alvo. Você e sua família, as pessoas relacionadas a você, se tornam um alvo por conta desse poder. E como você desperta esse poder? Algum trauma muito forte, Você igual o precisa Mangekyou. ver um ente... através de um trauma relacionado a um ente querido, exatamente. Morrendo. Exatamente, isso daí. E as Sinistro. habilidades também são bem parecidas, assim, também. De luta, de copiar qualquer magia. Ele consegue copiar qualquer magia. Que daí não é jutsu, no anime é magia. Mas lembra bastante e tem a ver com também perder um ente... Não perder, mas um trauma relacionado a um ente. Isso é interessante, Mas mano. não é Isekai, não. Não, esse daí não é esse É só mundo de fantasia só mesmo. mundo de fantasia mesmo.